Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Lucas Roberto e hoje nós vamos resolver mais uma questão aí, de física térmica. Hoje uma questão bem interessante, uma questão de concurso. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos aqui do canal que estão sendo postados. Se você está gostando desse trabalho, não esquece de deixar o gostei aqui no vídeo e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Então vamos aqui entender mais essa resolução. A questão que nós vamos resolver é a questão do Instituto Federal de Alagoas de 2010, tá? É um concurso aí realizado para professor. Então, o período P de um relógio de pêndulo é dado por P igual a 2π raiz de L sobre G, onde L é o seu comprimento e G é a aceleração da gravidade local. Observa-se que este relógio funciona de forma correta a 20 graus Celsius. Porém, quando a temperatura aumenta, o período do relógio se altera. Qual das opções abaixo mostra a equação que representa a variação do período ΔP do relógio em função do coeficiente de dilatação linear alfa do material, que constitui o pêndulo, do comprimento L do relógio a 20 graus Celsius, da aceleração da gravidade G e da variação de temperatura ΔT. Então, o que é que acontece, pessoal? O relógio ele funciona perfeitamente quando se está ali numa temperatura de 20 graus Celsius. Nessa temperatura, o pêndulo aí, vai ter um comprimento L. Só que quando há um aumento nessa temperatura, ocorre uma dilatação linear neste pêndulo, tá? Então, aumentando o seu comprimento, ele vai ter uma alteração aí no período. Você percebe ali que o período é proporcional à raiz quadrada do comprimento. Então, se aumentou o comprimento, vai ter uma pequena alteração aí no período. Então, ele quer saber qual equação representaria essa diferença de período. Então, o que podemos fazer aqui, pessoal? Eu vou pegar o período final após o aumento da temperatura, que eu vou chamar de período 2, tá? Menos o período P1, que no caso vai ser o período ali a temperatura de 20 graus Celsius. O período P1 nós já temos, O período P1 ele vai ser o mesmo período P, que vai ser 2π multiplicado aqui, pela raiz quadrada do comprimento L dividido pela aceleração da gravidade, certo? E o período P2 ele vai ser o seguinte, ele também vai ser 2π multiplicado aqui por um comprimento dividido pela gravidade. Só que esse comprimento ele vai ser diferente, porque vai ocorrer aí uma dilatação linear, tá? Então o comprimento que eu vou chamar de L2, L2 sobre G vai ser dado por L, que é o comprimento inicial do pêndulo, multiplicado aqui por 1 mais alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura. Então, isso tudo aqui você vai colocar no lugar de L2. Então, a gente conclui que o período 2 será 2π multiplicado pela raiz quadrada de L vezes 1 mais alfa vezes ΔT. Tudo isso aqui dividido por G. Pronto, já sabemos aqui o período P1 e o período P2, tá? Agora nós precisamos calcular essa diferença. Eu vou trazer para cá, então ΔP será igual ao período P2 que eu já encontrei, que é 2π raiz quadrada de L vezes 1 mais alfa ΔT, dividido aqui, por G. Menos o período P1, que é 2π raiz de L sobre G. Você pode colocar alguns termos em evidência. No caso, você pode colocar 2π e a raiz de L sobre G. Aqui você tem um produto, então você pode colocar esses termos em evidência. Então, ΔP será dado por 2π raiz de L sobre G
multiplicado aqui, pessoal, pela raiz de 1 mais alfa ΔT menos 1. O nosso ΔP vai ficar o seguinte: 2π raiz de L sobre G multiplicado, aqui eu posso colocar elevado ao meio, tá? Então vai ficar aqui, ó, 1 mais alfa ΔT elevado ao meio, menos 1. O que é que acontece, pessoal? Quando eu tenho um termo desse jeito aqui, né, em que esse termo é muito menor do que 1, eu posso usar uma aproximação dessa forma. Quando eu tenho 1 mais x elevado a n, tá? Com x muito menor do que 1, eu posso aproximar, ó, de 1 mais nx. Tá certo? Então, nosso ΔP vai ficar da seguinte forma: 2π raiz de L sobre G multiplicado agora por 1 mais alfa ΔT sobre 2. Repete o menos 1 ali. Esse 1, galera, ele vai ser eliminado com esse, tá? Então, nós vamos ficar apenas com esse termo. Quando você multiplicar esse termo por esse 2 vai embora com esse. Então, a nossa equação da diferença entre os períodos, né, com o aumento de temperatura será igual a π raiz de L sobre G multiplicado aí por alfa ΔT. Então, essa seria a nossa resposta correta. Pessoal, como resposta correta, teríamos aqui a letra C, certo? Eu espero que vocês tenham gostado demais dessa resolução. Clica no gostei aí no vídeo, compartilha e se inscreve no canal, que mais vídeos como esse irão, né, ser postados aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima, pessoal. Valeu!